Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje eu vou falar com vocês sobre coragem na vida do cristão, com base no livro de Josué, capítulo 1, verso 1 a 9. Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo que estava escravizado no Egito. E com a morte de Moisés, Josué foi escolhido por Deus para conduzir os filhos de Israel à terra prometida. Vemos a ordem de Deus para ele, especialmente observando o desafio de ser forte e corajoso. Josué precisaria de coragem para permanecer fiel à tarefa confiada por Deus a ele, porque ele enfrentaria muitas adversidades. O cristão também precisa ser forte e corajoso para permanecer fiel ao Senhor nos dias de hoje, porque ele também enfrentará muitas coisas que irão desafiar a sua fé. Como foi dito a Josué para ser corajoso, assim é para os cristãos. Como foi dito a Josué para observar tudo de acordo com a lei, assim é para o cristão. Como foi ordenado a Josué a não virar para a direita e nem para a esquerda da lei, o cristão não deve se afastar dela. Agora eis que, ligado pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada faço questão, nem tenho a minha vida por mais preciosa que seja, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 22 e 24. Como foi dito a Josué que ele prosperaria se servisse a Deus adequadamente, assim também é para os cristãos. Por que coragem é necessária? Deus ordena isto. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, verso 9. Deus promete o seu apoio, Deus dá garantia de sucesso. Quando é necessário coragem? Quando se está em minoria. É fácil renunciar a uma posição quando você está em minoria ou desvantagem. O povo de Deus sempre pareceu estar em minoria, mas nunca desistiu. Noé, 8 pessoas. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Gênesis, capítulo 7, verso 1. Elias era superado em número pelos profetas de Baal. 450 profetas de Baal contra Elias. 1 Reis, capítulo 18. O apóstolo Paulo estava sozinho. Ele disse: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não seja imputado. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16. As coisas não são diferentes para o povo de Deus hoje. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita,
Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, verso 23 e 24. Deus espera que seus filhos permaneçam fiéis, mesmo quando estiverem em minoria. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Eu vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17 e 18. Diante do governo civil, às vezes os fiéis a Deus tiveram que enfrentar o governo civil. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel capítulo 3, verso 16 e 18. Daniel também enfrentou. Livro de Daniel, capítulo 6, versos 7 a 10. Pedro e João, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 18 e 19. Os cristãos hoje devem enfrentar o governo civil no nosso país. Podemos fazer mais e mais. Precisamos orar pelo nosso governo. Mas, ao mesmo tempo, devemos estar sempre preparados para servir a Deus, ao invés de homens. Como posso saber se vou aguentar a prova? Veja se a sua coragem cede em situações menores. Família, quando você é ridicularizado no seu trabalho, no colégio e etc. Para enfrentar as tentações. As pessoas boas também enfrentam tentações. Exemplo foi José. Gênesis, capítulo 39, versos 6 a 12. Satanás anda como um leão que runge. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Os cristãos devem resistir ao diabo, mas é preciso coragem. Sujeitai, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, verso 7. A coragem vem do conhecimento e do cuidado de Deus. Não veio sobre vós tentação senão humanas. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10 e verso 13. Coragem para exortar e repreender. Alguns exemplos de coragem em repreender os que estavam agindo errados. Natã a Davi. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. 2 Samuel capítulo 12, verso 7. João Batista a Herodes. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Marcos capítulo 6, verso 18. Paulo para Pedro: Mas quando vi que não andavam bem direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: Se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Gálatas, capítulo 2 e verso 14. As consequências de agir corretamente nem sempre são agradáveis. Alguns não se arrependerão. Alguns perseguirão aquele que o repreendeu. Portanto, no dia de hoje vos protesto, que estou limpo do sangue de todos.
porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atos, capítulo 20, 26 e 27. Para o ser humano admitir o seu próprio erro, às vezes isso exige mais coragem do que qualquer outra coisa. O caminho covarde é justificar os erros ou julgar alguém. O exemplo de Davi. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, e não morrerás. 2 Samuel capítulo 12, verso 13. Nada menos do que o tipo de coragem que Davi possuía bastaria para o cristão. Conclusão. Muitas vezes as pessoas dizem: mas como você é corajoso? Mas geralmente estamos pregando entre amigos. Os corajosos são aqueles que saem ao mundo todo, pregando o Evangelho de Cristo e colocam todos os dias suas vidas em risco pelo amor da palavra de Deus. Que cada um de nós seja corajoso e forte, e viva cada dia pelo Senhor. Não importa a circunstância ou as consequências desta vida, permaneça fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para você estar a par de todos os vídeos que nós postamos aqui no canal. E que Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.